Quem nunca começou um ano, quem nunca começou aquele projeto, com aquele gás, com aquela, né, vontade ali de, admite, ó, ponto, aí, começou o ano com aquela vontade de fazer tudo e no final das contas, o que que aconteceu? O projeto foi por água abaixo. Por que que isso aconteceu, afinal de contas? Vamos começar a falar e como, principalmente, como nós podemos nos blindar energeticamente e blindar também os nossos projetos. Elisandra, se você quiser entrar via Zoom, eu vou deixar o convite, está no WhatsApp energético, não sei se você está lá também ou se acompanha por aqui, tá? Você pode escolher, senão manda um oi para mim se você tem meu contato, eu mando para ti, tá? Bom, então o que que acontece? A gente começa todos os projetos, a gente começa ali com aquela corda total, e aí no final das contas acaba que não dá certo e vai tudo por água abaixo. Nesta live de hoje, estarei falando de três, três, né, vias sabotadoras que acabam que detonam com a nossa energia. E ainda estarei dando uma a mais de bônus e estarei falando também a respeito de cristais, estarei falando a respeito de gráficos e várias dicas aí para manter o seu projeto. Ok, bora lá então? Bom, vou estar aqui e vou estar aqui, porque tem o pessoal no Zoom e tem o pessoal aqui do Insta, né? Aliás, no Insta quase ninguém. Faz tempo que eu não faço live, estamos recomeçando. Mas tranquilo, depois a live também estará disponível no YouTube, para quem quiser. Então, você já teve a sensação de que faz tudo certo, mas a vida simplesmente não anda. Que parece estar sempre cansado. Gente, a gente começa o ano tão ativo, tão cheio de gás, chega nem está no meio do ano, a gente já está sem ânimo, como se a gente tivesse sido drenado, realmente. E isso pode acontecer. Então, hoje eu vou estar falando a respeito da blindagem e o que sustenta, e o que ninguém fala a respeito da sustentação desta energia para a realização aí dos nossos projetos, tá? Bom, ao longo de 2 décadas, né, trabalhando aí com a parte de corpo, energia, eu posso afirmar com completa segurança, né, que não é a falta de capacidade que trava as pessoas, realmente são os vazamentos energéticos que ocorrem. E 2026 é um ano para começar a movimentar os nossos projetos, para começar a realmente a colocar todos os nossos planos, os nossos projetos, deixa eu ligar o ar, os nossos projetos em andamento, tá? E é um ano que não aceita improviso energético, né? É um ano que você tem que estar com seu campo forte, protegido e alinhado, principalmente com seus sonhos. Então, muitas pessoas às vezes falam assim: ah, Kátia, eu fiz tudo, mas eu não consegui realizar o meu projeto. Gente, precisamos aí de algumas coisas para que os nossos projetos sejam realizados. Primeiro, a capacidade. Você tem que ter a capacidade, você tem que estudar, você tem que estar ciente do que você precisa passar para as pessoas, né? Você tem que estar capacitado para poder chegar no objetivo. Depois disso, você precisa ter disposição. Por quê? A disposição, se você, eu quero isso, quero aquilo, mas eu não quero trabalhar, eu não quero fazer o que tem de ser feito, realmente não vai ocorrer o seu sonho. E tem que ter também a permissão, né? Isso é o Elton Euler que fala. Então, se a gente não tem a permissão para receber, se a gente não está aberto para isso, também, né? As chances do seu sonho se realizar caem drasticamente. Fora isso, precisa ter todo um alinhamento energético, né? Realmente você vibrar naquilo, porque às vezes a gente quer, mas a gente não quer. Sabe? Já aconteceu isso.
de você querer, mas aí você não quer, né? A gente quer ali na nossa mente, nossa, eu quero ter tanto dinheiro, eu quero ter tanto minha agenda cheia, mas lá no fundo, aqui, você, se for avaliar mesmo, você não quer aquilo, porque tudo se requer tempo, tudo se requer é, trabalho, tudo se requer várias coisas. E saibam, toda vez que eu quero algo, eu tenho que dar algo. Isso é uma lei universal, né? Então, toda vez que eu quero algo, eu necessariamente tenho de dar algo, ok? Então, vamos começar a falar de onde vem a nossa energia. Nossa energia vem de várias fontes aí. Vem da respiração. Toda vez que a gente respira, a gente está captando energia, tá? Vem da nossa alimentação. Então, na medicina tradicional chinesa, fala-se muito a respeito da cura pela alimentação. Não só da medicina tradicional chinesa, mas aí de várias outras culturas. Então, tudo que nós comemos tem um chi, tem uma energia, e isso nos traz não somente vitaminas, sais minerais, né? O que nós precisamos, mas além disso, nos nutre energeticamente. Então, até passei para o pessoal do Conecta um estudo a respeito do Tânio, né? Foi um cientista que ele viu a frequência em hertz, ele conseguiu mensurar a frequência em hertz de todos os alimentos. Então, a alimentação não é somente é, vitamina, né? Tem a parte energética também. O sol carrega, né? Nosso carregamento celular aí vem através do sol. A natureza, tanto é que é o verde ele fala de cura, né? E como é a natureza? A natureza ela é verde, então a natureza essa troca. Quem nunca entrou numa floresta, estava mal, entrou e falou, nossa, que delícia, né? Que delícia estar aqui. Então, isso é muito importante, esse contato com a natureza. Ambientes gostosos, com boas energias, né? Fora isso, tem música também, tem filmes, tudo que nós vemos, sentimos e ouvimos nos carrega energeticamente, tá? E pessoas com alta qualidade energética. Então, e existe também, né, uma fonte inesgotável aí de energia, que é a nossa conexão com algo maior, que vocês podem chamar de Deus, de consciência suprema, de centelha divina, fonte, enfim, o nome não importa. O que importa realmente é a presença dessa força maior dentro de vocês, né? E quando você se desconecta disso, tudo começa a falhar. É impressionante, né? Então, nenhuma blindagem funciona definitivamente se você estiver desconectado da sua própria essência. Tá? Então, primeiro, tem essas fontes aí que são as fontes externas, né, de alimento energético para a gente. E essa conexão ela é muito importante. Tá? Agora, se existem tantas fontes, né, de energia aí, por que tanta gente vive com uma pilha descarregada? Por quê? Por que energéticos do meu coração? Por quê, gente? Essa energia está sendo drenada e muitas vezes a pessoa nem percebe, tá? Então, vamos falar agora dos grandes sabotadores energéticos. Número 1 de sabotador energético: pessoas. Pessoas são um dos maiores vampiros energéticos. Elas drenam a energia, né? Consciente ou inconscientemente. Então, o pessoal que faz a radiestesia, né? Que aprendeu, que trabalha com a mesa, enfim, sabe disso. Sugam a energia de perto ou à distância, tá? Sendo família ou não, sendo amigos ou até desconhecidos. Quantas vezes a gente coloca lá, vai fazer toda a parte de mensuração, né,
da energia, vai ver causas de desequilíbrio, e quando a gente chega lá, a gente acaba vendo que tem uma pessoa, e muitas vezes é uma pessoa desconhecida. Como que isso acontece? Como que a pessoa acaba drenando a sua energia? Com inveja, sim, inveja existe. Dependência emocional, muitas vezes nós somos sugados energeticamente, né, vampirizados através da dependência emocional, relações tóxicas, terríveis, né, chantagem emocional, críticas, comentários maldosos e pensamentos direcionados. Tem um tópico, né, na RDE que fala assim de rituais, né? Rituais muitas vezes são pensamentos direcionados. A pessoa ela faz quase uma prece mentalmente ali para derrubar você, tá? E aquilo nós encontramos, nós detectamos através da radiestesia ali como rituais. Então muitas vezes a pessoa fala, ah, fez um ritual, fez uma macumba, né? Mas não necessariamente. Muitas vezes esses rituais são pensamentos direcionados, tá? Muitas pessoas sentem isso no corpo. Outras passam a vida inteira aí sendo sugadas e nem entende, não sabe nem por que que tá tudo travado. Ah, minha vida não anda, a coisa não caminha, não sabe por quê e é por causa desse vampirismo. Quando nós falamos de pessoas, então existem aí gráficos que são melhores, assim. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de protocolos, não gosto muito de trabalhar com protocolos, mas existem gráficos que são melhores, eu vou estar mostrando para vocês. O primeiro é o desimpregnador, que é esse aqui. Quem tem a mesinha aqui sabe também, desimpregnador. Então, o desimpregnador, ele tira esse excesso energético, ele tira esses pensamentos, ele melhora toda essa parte energética enviada aí. O segundo que eu gosto bastante é esse aqui, que é o Yoshua. Yoshua. Deixa eu ver se dá para ver certinho aqui. Ai, vamos ver aqui. Aqui. Aí, aqui. Yoshua, dá para ver. Ah, dá, né? Quando eu mostro assim, dá para ver tranquilo, né? Então, o Yoshua é maravilhoso aí para essa parte também de proteção. E o Cruz de São Mauro, que é esse aqui. O Cruz de São Mauro, ele é um gráfico excelente, principalmente para quem tem sensibilidade. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou com uma dor aqui no meu pescoço, é uma dor no ombro, parece que tem alguém ajoelhado. Nossa, eu conversei com a pessoa, fiquei com o estômago embrulhado. Nossa, eu fui em determinado local, fiquei mal. Por que isso acontece? Porque ela acabou pegando ali a energia. E quando pega aquela energia, a pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade, ela ressente no corpo. Quer dizer, a maioria das pessoas ressentem no seu corpo, mas algumas têm essa consciência. Opa, tem alguma coisa errada aí, eu tô sentindo, né? Então, a maioria às vezes fala, ah, eu tô com uma dor, tô com uma coisa, não sei o que que é, e nem se atenta que isso pode ser um desequilíbrio ou estar sendo sugado energeticamente. Cristais que eu gosto aí para proteção, para essa parte de lidar com pessoas. O primeiro é esse aqui, que é o, o olho de tigre. Maravilhoso. O olho de tigre, ele leva a gente para ação, ele trabalha bastante aí o terceiro chakra, que é um dos chakras onde mais é drenado, né, a energia. Ele também blinda a gente, ele protege, ele traz movimento para a nossa vida. Então, às vezes, a nossa vida fica ali travada por conta de energias de inveja, e o olho de tigre, ó, chuchu. O outro é o selenita laranja, que é essa aqui. Selenita laranja. A selenita laranja, ela é muito conhecida por trazer vitalidade da cor laranja e ela corta laços energéticos, conexões energéticas. Então, também é um cristal que eu gosto bastante. Aí bastante gente vai falar assim, ah, pode usar turmalina negra? Pode usar turmalina negra também, tá? Mas esses dois aí que eu citei são excelentes. Os chakras mais afetados.
O terceiro, como eu falei, nossa, o terceiro chakra detona. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu cruzei com a pessoa que me deu até um enjoo, e dá mesmo, porque puxa toda a energia pelo esse chakra e ele rege toda essa parte de estômago. O quarto, que é o coração, né? Aqui, terceiro quarto, isso. Por quê? Porque fica uma angústia, às vezes uma palpitação, uma impressão que alguma coisa ruim vai acontecer, tá? Então fica. E o terceiro olho, que é esse aqui, aqui na mesinha, o terceiro olho, que, né? A pessoa começa a ficar, às vezes sente uma dor de cabeça, às vezes sente uma confusão mental, às vezes fala, nossa, eu fiquei, cruzei com a pessoa, eu conversei com a pessoa, toda vez que eu encontro aquela pessoa, nossa, me dá até uma dor de cabeça, por conta de desequilibrar principalmente esses chakras. Ah, são só esses? Não, gente. Chakras existem um monte espalhado por todos no nosso corpo, né? Nós tratamos na radiestesia os 7 principais, né, na RDE, mas, e pode atingir qualquer outro chakra, porém, muitas vezes, a maioria das vezes, pega esses 3, tá? Bom, aí tem uma regrinha de ouro ali, né? Você pode, obviamente, ativar tudo isso aqui na mesa, numa tacada só, tá? Primeiro é importante detectar, obviamente, mas você pode já tratar o seu chakra, utilizar os cristais, já limpar tudo, tá? E a regra aí básica, fique perto de quem tem ideias. Gente, fiquem perto de pessoas que vibram alto, tá? Energia é uma coisa que contagia. Se você fica perto de pessoa que reclama, de pessoa que só vê o lado ruim da vida, nossa, não, você às vezes está com aquela energia power, aquela energia lá em cima. Ficou perto dessa pessoa, tudo vai se equilibrando, tá? Porque a energia, quando ela está uma alta, uma muito baixa, a tendência é que haja uma equalização. E se você equalizou ali, a pessoa está muito baixa, você vai baixar sua vibração. Então, sim, a primeira coisa que detona a sua energia e detona os seus projetos são pessoas. Esteja perto de pessoas que te elevam, esteja perto de pessoas que estão com ideias, que estão pensando bem, fazendo bem, sabe? Que estão vendo possibilidades. Para que essas pessoas, elas vão estar aqui. Se você tiver um pouquinho aqui, ó, vai equalizar, você sobe. Ao passo que se estiver perto das outras pessoas, sua energia desce. Então, quando você não pode se afastar fisicamente das pessoas, que também ocorre, é aí que é mais importante ainda essa blindagem energética. Aí é mais importante ainda que você tenha uma ferramenta que você consiga ali se tratar, se cuidar, sabe? Para você manter o seu campo equilibrado. Vou falar do segundo sabotador. Uma aguinha. Que são os ambientes. Gente, como o ambiente drena a gente, como o ambiente aparece, energia do ambiente aparece quando a gente vai tratar o pessoal com a radiestesia, tá? Os ambientes guardam, têm uma memória energética. Todo o ambiente, eu falo que é como se fosse uma entidade, ó, tem uma consciência ali, né? E as paredes do local absorvem tudo dos moradores que passaram ali. Emoções, conflitos, doenças, padrões repetitivos, fica assim impregnado. Por isso que às vezes você entra ali num espaço e quando você entra naquele espaço, fala, nossa, eu entrei naquele lugar, mas eu me senti tão mal. Já entraram assim, no lugar que você, sabe, você entrou ali e falou assim, meu Deus do céu, eu estou completamente drenada. Eu fui naquele lugar e eu saí de lá, eu estava completamente drenada. Por quê? Porque tem essa memória e elas também drenam a sua energia, porque é a mesma coisa, tá? Com uma energia baixa, e você tá alto, você entra no lugar, equaliza, ok? Por isso, né, que você quando entra, como eu falei, sai cansado, às vezes irritado, pesado, tá? Além disso, além dessa impregnação nas paredes, nos locais também pode ter
é o que a gente chama na radiestesia de SFCs, né? Que é seres fora do corpo, que são consciências que estão ali, estão numa outra dimensão, quer dizer, não tem mais o corpo físico, estão nessa dimensão e de uma maneira ou outra, às vezes estão ali se aproximando de quem está, né? Quem adentra os locais, porque precisam de energia vital, às vezes precisam de ajuda, e é fato, isso independe de crença, né? Em todas as crenças tem alguma coisa além, né? Vamos colocar assim, tá? Então, para proteção ambiental ali, para proteger a sua casa, ou você foi no local, voltou e ficou mal. Eu gosto muito do tetragramaton. Na mesa tem ele aqui no meio, né, que é o pentagrama, que inclusive nós usamos, né, como escudo protetor quando nós utilizamos a mesa. O Yosha, novamente. O Yosha, inclusive, tem um pessoal que gosta muito de colocar em casa, no local de trabalho. Tem gráficos, deixa eu ver se eu tenho. Aqui tem gráficos, não tem. Que você pode imprimir e você pode colocar nos locais, tá? Toda vez que entra, então o que que acontece? Está emanando aquelas formas, né? Aquela forma emana um campo vibracional e repele as energias. E o Baguá também, que é um gráfico de proteção, energização, gráfico muito legal também. Cristais. Ah, o pessoal gosta de cristal em casa e eles são maravilhosos mesmo. Para limpar você, se você foi no ambiente assim, ou até para limpar a sua casa, aí sim, turmalina negra é top, 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 de preferência na entrada. Por exemplo, se você vai no local e você foi drenado ou veio alguma coisa com você, e você vai para sua casa, né? Aquilo consequentemente vai com você, aquela energia, aquela entidade, vamos por assim, né? E aí a turmalina negra, ela dá uma filtrada naquilo, tá? E outra coisa também que eu gosto, outro cristal, é esse aqui, ó. Então, a turmalina negra, que é esse primeiro aqui. E o outro que eu gosto é a granada. Por que a granada? Porque a granada é um cristal que ele vai trazer vitalidade, força para a gente. Então, a gente vai no local, é drenado, tá ali, descarregou. Então, a granada é um cristal que traz essa vitalidade, recarrega ali os nossas energias, tá? Chakras mais afetados quando a gente vai em locais. O segundo chakra pega bastante, tá? O segundo chakra é o chakra sexual, mexe com ideias, mexe com elan, sabe? Mexe sim. Músicas também, dependendo da música, afeta bastante o segundo chakra, mexe bastante. Esses é, música, assim, nada contra, né? Pelo contrário, só estou trazendo a informação aqui, mas esses funks, essas músicas que tem muita batida, elas mexem bastante com o segundo chakra. Tanto é, né, gente, que toda dancinha rebola, toda dancinha, porque movimenta bastante esse segundo chakra, tá? O terceiro chakra também, o terceiro chakra, coitadinho, todo lugar, tudo que fala de drenagem energética pega o terceiro chakra, né? Então, o segundo chakra, deixa eu mostrar ele aqui, o terceiro chakra, né? Pega. E o sexto chakra também pega bastante, então você sai com aquela cabeça zoada, tá? Você não precisa acreditar para ser afetado, isso que é duro, né? Que às vezes a pessoa fala, mas eu não acredito nisso. Bom, você acreditando ou não acreditando, você vai ser afetado da mesma maneira, basta estar exposto. É como eu falei, algumas pessoas, elas vão ter aquela sensibilidade, falar, opa, tem alguma coisa ali, né? E tem outras que vão ficar com dor, que vão ficar mal, e sequer vão pensar, ah, poxa vida, eu acho que, né, aconteceu alguma coisa ali, né? Para elas, tá doendo, toma um analgésico, às vezes passa, às vezes não, tá? E aí, eu quero falar agora do terceiro sabotador, que é muito, muito importante também. Então, já falamos a respeito do primeiro sabotador, que é o quê?
pessoas que drenam a nossa energia. Segundo, locais. Então, cuidado com pessoas. Escolha suas amizades. Escolha com quem você vai se relacionar, com quem você vai estar no seu dia a dia. Segundo, locais. Escolha, preste atenção nos locais que você frequenta. Onde você vai, tá? Como que está a qualidade energética desses locais. E se você puder evitar, melhor ainda, ok? E vamos falar agora do terceiro sabotador, que vou colocar assim como um dos mais fortes, tá? É o maior sabotador do campo energético, que é nós, que somos nós mesmos. Terrível, né, gente? Mas acreditem, pensamentos, sentimentos e emoções são os principais geradores de crenças, medo, culpa, raiva, vergonha. Lembra que eu falei do Tânio lá, que ele verificou toda a parte energética dos alimentos, né, e constatou que era possível mensurar em hertz as frequências de alimentos, de ervas, ervas frescas, ervas secas, e ele conseguiu mensurar óleos essenciais e também existe uma mensuração, eu não lembro se é Otânia, eu acho que é outra pessoa, deixa eu ver aqui, é outra pessoa que viu a parte aí, deixa eu ver que tem aqui, dos sentimentos, não é Otânia, aqui, deixa eu ver. É Hawkins, a escala vibracional de Hawkins. Pronto, não fala coisa errada. O Tânio viu a parte de ervas, de alimentos, né, de óleos essenciais, e o Hawkins é a escala aí dos sentimentos, tá? Então, veja, vergonha vibra 20 Hz. Tristeza, 75 Hz, tá? Medo, abaixo de 100 Hz. Enquanto isso, veja que a alegria vibra em 540 Hz. 540 é muito alto. Gratidão acima de 700 Hz. Em Axis fala assim, né? Que o dinheiro segue a alegria. Então, para você ter dinheiro, para você conseguir prosperar, você tem que estar bem, você tem que estar alegre. Mas por que que isso faz tanto sentido? Porque, gente, olha só como é elevada essa frequência. Se você está bem, se você está alegre, se você está aqui, você vai conseguir, consequentemente, atrair, né, frequências mais elevadas, oportunidades elevadas. E é aí que tudo começa a caminhar. Agora, quando você está na tristeza, na raiva, no medo, principalmente, é onde a sua vibração, sua energia despenca, tá? E quem não tem energia não consegue manifestar. Porque quando tudo que a gente vai manifestar, isso significa doar energia. O que é a manifestação? É você colocar energia em algo para manifestar, fazer o colapso de onda, que o Hélio Couto fala lá, né? Então, o que é manifestar? Você fazer esse colapso de onda, você jogar uma energia com consciência na parte de átomos, prótons, elétrons, né? Toda a parte aí atômica, e a partir disso, porque toda a parte atômica ela responde à consciência, você gerar o colapso de onda e manifestar, ok? Então, se você não tem energia, pouco provável que você consiga manifestar aí. Gráficos que são ótimos para resolver as nossas condições interiores, gente. Muito importante. Ei, Mari! Dorinha, boa noite também, tá? Então, quais os gráficos? Primeiro, desembaraçador de relacionamento. Fantástico. Por quê? Porque ele melhora o relacionamento, o desembaraçador não, o harmonizador, esse que eu mostrei. Ele melhora o nosso relacionamento com as outras pessoas e o nosso relacionamento com a gente mesmo. Puxa vida, né? Tem gente que foi tão julgado, foi tão criticado a vida toda, né? Que tem aquela crença
que, poxa vida, tem que fazer mais, eu não mereço, eu não consigo. Eu falo que fica quase com a chimbata lá, né? Por que eu? Por que que eu fiz isso? Gente, é culpa, sabe? É medo, né? É julgamento. Então, esse gráfico, ele ajuda muito a gente, né, nós fazermos as pazes com nós mesmos, a sermos mais amorosos, a sermos mais compreensivos. Eu sempre falo assim, às vezes a gente fala, ah, você é burra mesmo, poxa, por que que você fez isso? Nossa, como é que você pôde fazer isso? A gente fala coisas para a gente que jamais nós falaríamos para uma amiga, né? Então, eu sempre falo assim, ó, você falaria assim com uma amiga? Ah, não, não falaria jamais assim. E por que que você fala com você, que é o seu melhor amigo, né? Estava até assistindo um filme que o cara colocou a moça na frente do espelho e falou assim, olha bem, quem que você está vendo? Ah, tô me vendo. Pois é, essa pessoa é a pessoa que vai estar sempre junto a você, sempre com você, para o resto da vida. Então, trate-a bem. Eu achei tão bonito, né? E é verdade. E esse gráfico, ele faz essas pazes, né? Vamos colocar assim. O outro é o desembaraçador de relacionamentos. Isso aqui. Que, como o próprio nome diz, desembaraça, né? Faz fluir, melhora toda a parte de relacionamentos. Vocês podem usar juntos. E o labirinto de Hermes. Por que o labirinto de Hermes? Porque o labirinto de Hermes, ele traz novas possibilidades, ideias, ele abre ali a sua mente para que você consiga, sabe, vislumbrar novas possibilidades. Poxa, como é que eu posso me curar disso? Como é que eu posso tratar isso? Como é que eu posso ver o outro lado, né, dessa situação e não me criticar tanto e não me cobrar tanto, né? Porque muitas pessoas falam aí de procrastinação. Um dos principais causadores de procrastinação é, é quando você se cobra muito. Você quer tanto fazer um negócio perfeito ali que você deixa. E o medo, né? Você tem tanto medo de errar que acaba, deixa, não vou fazer, porque assim eu não erro. Mas se você não faz, não erra, não aprende e não sai do lugar, certo? Cristais que são excelentes para melhorar o nosso relacionamento conosco mesmo. Primeiro, turmalina rosa. Ai, gente, esse cristal, ele é um cristal tão lindo e ele melhora medo, ele melhora nosso relacionamento com a gente, ele cura nossas feridas sentimentais, emocionais, maravilhoso, tá? Depois dele, a sodalita. Sodalita, que é esse aqui, ó, azulzinho. Por que a sodalita? Porque a sodalita, ela acalma, ela traz a conexão, nossa conexão com algo superior, com a nossa centelha, com a nossa essência. Essa conexão, ela é tão importante para a gente e muitas vezes nós nos perdemos dessa conexão. E a sodalita, ela volta a nos conectar com a nossa centelha, com quem nós verdadeiramente somos. E outro que eu amo também é essa aqui, ó, que é o quartzo verde, gente. Quartzo verde cura tudo. Cura a parte física, cura a parte emocional, cura a parte sentimental também. Falou em quartzo verde, nós estamos falando de cura. E todos nós precisamos trabalhar as nossas curas. Ei, Mari, boa noite. Boa noite. Chakras mais afetados quando nós estamos ali com os sentimentos feridos. Chakras mais afetados. Vamos lá. O primeiro, porque, gente, primeiro aqui, ó. Se a gente não está legal com a gente mesmo, o que que acontece? Nós não temos base, nós não temos estrutura para movimentar os nossos projetos. Se eu não estou bem comigo, eu não estou bem com ninguém, tá? E mexe bastante com o primeiro chakra, mexe também com o segundo chakra, porque culpa reside no segundo chakra, fala bastante disso, né?
O terceiro, novamente, e o quarto, porque muito, pega muito, né? Essa mágoa, esse sentimento. O segundo pega também quando a pessoa tem muito medo, tá bom? Então, cuidar do interior não é um luxo, né? Espiritual, é sobrevivência energética. A gente precisa ali cuidar de tudo que está na nossa cabeça. Depois eu vou fazer uma live a respeito de preocupação. Vocês vão ver que esse sentimento é o que mais detona a energia e eu vou explicar tintim por que a preocupação acaba, né, com tudo na nossa vida, tá? Como que ela drena a gente. Então, recapitulando, primeiro, pessoas. Então, em 2026, trabalhe seu círculo de amizades. Esteja perto de pessoas que querem crescer, que querem construir, que querem, sabe, expandir, que querem se desenvolver. Esteja perto, porque gera uma onda energética que, uma correnteza, né? Vamos colocar assim, energética, que você só precisa estar ali e você vai no fluxo. Segundo, cuide dos locais que você está. Onde que você está frequentando? Quais são os locais? Cuide da sua casa, cuide muito bem da sua casa, cuide muito bem ali do seu local. Na nossa casa é onde nós é, restauramos a nossa energia, onde nós reabastecemos, né? Cuide bem do seu interior, cuide da parte dos seus medos, não se julgue, sabe? Não seja crítica com você e nem com as outras pessoas. Cuide da sua conexão com algo maior. E vamos falar de um bônus que esse é importantíssimo para os seus projetos caminharem bem. É uma dica de ouro. É uma dica antiga, mas é uma dica que vai fazer total diferença e chama boca de siri. Fechar a boca. Gente, toda vez que a gente fala demais dos nossos projetos, você se expõe à inveja, a críticas, a julgamentos e a interferências. Interferências de pessoas, de locais, interferências de pensamento. Por que eu falo assim que é tão importante fortalecer o seu interior, né? Se livrar de culpas, de julgamentos, de autocríticas. Porque, gente, imagina uma pessoa que tem medo, imagina uma pessoa que não gosta de críticas, imagina uma pessoa que ela fica fragilizada com julgamentos. Aí ela chega toda empolgada e vai falar: olha, eu estou pensando em fazer tal coisa. Aí outra fala: não vai dar certo. E essa situação política e econômica do Brasil, imagina, sabe? E você vai fazer isso, nossa, todo mundo vai olhar, vai ficar assim. Gente, a pessoa desaba. Por que é tão importante a gente fortalecer, por isso, esse interior? E por que é tão importante boca de siri? Porque quanto menos você expor os seus projetos, mais você está blindado, mais você está blindando os seus projetos ali dessas interferências de fora, tá? E para a gente falar alguma coisa, a gente tem que estar bem fortalecido. Quem cresce mais, quem se desenvolve mais, quem vai lá faz, é quem não liga para o que um vai falar, o outro vai falar. Ah, mas minha mãe falou isso. Ah, mas minha prima falou aquilo. Ah, mas veio um na internet e falou aquilo. Gente, se a gente for ligar para isso, meu Deus do céu, hater é o que mais tem, né? Se a gente for ligar o que que a outra pessoa vai achar, então quanto mais você se desconecta disso e se empodera, né? Porque você está fazendo. E geralmente quem está apontando é quem não está fazendo nada, né? Então, quanto mais você se protege, quanto mais você fica fechadinho, ó, melhor. Tudo caminha muito melhor. Acabou, concretizou, saiu do papel, ok, para comemorar, tá? E aí, ó, para blindar o seu projeto, planeje. E muita gente fala assim: eu quero fazer 2026 o ano diferente, eu quero fazer, né? Só que daí não planeja. O que que você quer? Ah, eu quero, sei lá, quero sair, quero mudar minha vida, mas não tem um planejamento do que vai fazer, como vai fazer, que tempo que vai fazer. É importante isso. E eu até estava falando com a minha amiga Mari, né, que estava aí até, está aí,
que quando você começa a escrever, falei para o grupo Conecta também, quando você começa a escrever, você está tirando do abstrato. A sua energia já está se movimentando e o seu cérebro começa a saber que você, olha, ela está escrevendo, ela realmente está querendo isso. Então, e ele começa a trabalhar a favor dos seus projetos. Agora, se fica tudo no abstrato, começa a complicar, tá? Execute. Eu não sei exatamente como é que eu vou fazer, não tenho recurso. Faça o que der com o que você tem. Vai devagar, tá? Que vai dar certo. Realize. É ação, gente. Ação. Quantas vezes a pessoa ela tem um projeto, mas ela não bota em ação. Então, ela tem que, né, trabalhar. Depois comemora. Aí você depois comemorar, aí você fala para todo mundo, tá? E agora eu quero falar de gráficos para realização. Então, é um bônus aí para vocês, né? Gráficos que agilizam a realização de projetos. Primeiro, labirinto de anos. Por quê? Porque vai trazer ideias, vai trazer clareza, vai trazer caminhos. Ai, nossa, dá para fazer isso assim, assim, assado. Então, esse gráfico é top. Quando você quer resolver alguma coisa, eu falo, gente, como é que eu vou resolver isso, pelo amor de Deus? Bota lá seu nome no labirinto de anos, né? E faz um comando, né? Quais as possibilidades que eu ainda não estou vendo neste projeto? Como eu posso levantar dinheiro para tocar projeto tal? E bota lá, tá? Você vai, aí pode associar com os cristais que eu vou falar já já, tá bom? Então, labirinto de Hermes, ó, top. Outro maravilhoso, turbilhão, que é esse aqui, ó, turbilhão. O turbilhão, ele faz as coisas caminharem, andarem, se movimentarem. Sabe quando o negócio está parado, não vai, não vai? A hora que você coloca no turbilhão, nossa, já começa, sabe, pá, já começa ali a funcionar muito bem. É, e o, opa, eu ia falar do desembaraçador, mas olha lá, a Mari tá aqui falando, né? Precisamos comemorar essa nova conquista, porque a Mari fez a radiestesia num dia, no outro dia ela mandou, cara, você não acredita, conseguiu trabalho, conseguiu o trabalho, conseguiu, sabe? Então, a radiestesia funciona rápido, né? Tem uma potência muito grande. Então, o turbilhão faz as coisas caminharem. Se não me engano, saiu o turbilhão para você, né, Mar? Né? Então, o turbilhão faz as coisas andarem. Tá? O desembaraçador material, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, gente. O desembaraçador material, todos esses gráficos que eu estou falando para vocês, vocês conseguem trabalhar VaptVupt na mesinha, tá? Precisa de espaço, não precisa de complicação, ó. É papum para trabalhar. Então, o desembaraçador material, como o próprio nome diz, desembaraça essa parte material, faz as coisas andarem. Você também pode associar com enunciados, você pode associar com comandos, tá? Eu posso até dar uma live só a respeito de comandos, que é maravilhoso também. Se vocês quiserem, bota que quer, que eu faço aí. E, por último, mais um que eu adoro, é o Alta Vitalidade. Porque o que eu falei? Para movimentar projeto, você precisa de energia. Energia é vitalidade, é força. Se você está lá, borocochoca lá, acabada, jogada às praças, você não tem vitalidade para movimentar os seus projetos. Então, precisa deste gráfico especificamente para trazer essa vitalidade, essa força para você movimentar os seus gráficos, tá? Cristais, vamos falar dos cristais que dá para associar com esses gráficos aí, ó. Top, top, top. Granada, já falei dele. Vitalidade, gente. Força, energia, vermelho é movimento, é ação, bora lá. Muito bom. Olho de tigre, já falei também, porque vai blindar o seu projeto, vai proteger. E esse cristal, ele é um cristal maravilhoso. Sabe quando você está ali, xoxa, você fala, nossa, tenho tanta coisa para fazer, estou podre, só o pó da rabiola. Você pega uma turmalina, um olho de tigre, coloca na palma da sua mão, sabe?
e sente você puxando aquela energia, assimilando a energia, porque olho de tigre é ação, é movimento, imagina um tigre correndo, é movimento, tá bom? Então, é um cristal excelente para levar você, tirar você da inanição ali, né? Da procrastinação, você está parado para ação. Turmalina negra, que é para blindar, né? Aí para limpar seus projetos, para deixar tudo bem protegido. E a sodalita, eu gosto também. Eu gosto da sodalita e gosto da ametista também, tá? Sodalita e ametista. Porque a sodalita, ela nos conecta com a nossa centelha, essa conexão com a nossa intuição, com a parte espiritual que nos guia, né? Assim, independente de religião. A ametista, ela consegue transmutar as energias. Então, às vezes, você está com um projeto, aquele projeto está com uma energia meio vai, não vai, sabe? Usa a ametista que ela vai transmutar a energia ali e vai fazer a coisa caminhar. Chakras que você precisa estar, ó, alinhadinho, bonitinho, certinho para movimentar os seus projetos. Primeiro, com certeza, o primeiro chakra. Por quê? Porque é base, é estrutura. Você não consegue fazer uma casa apoiada no nada, né? Para fazer uma casa, o que você tem que fazer? O baldrame, as vigas, né? Que é base, que é a estrutura. E assim também é com a nossa parte de projetos. Então, quando a gente fala de base, estrutura, para movimentar qualquer coisa na nossa vida, estamos falando do primeiro chakra. E além disso, o primeiro chakra também, ele fala de como é a nossa conexão com a matéria. Como é para mim ter matéria? Como é para mim qual é a minha relação com matéria? Se a minha relação com matéria é uma relação boa, consequentemente, eu consigo mais matéria de uma maneira mais fácil. O segundo chakra também, ele é excelente aí para os nossos projetos, é importante. Por quê? Primeiro, que tira as culpas. Depois, né, se ele está equilibrado, você não tem culpa. Depois, ele fala para mim como é que eu consigo a matéria, como é que eu consigo realizar os meus projetos. Como que eu faço isso movimentar? É a ideia, sabe? E esse chakra é tão potente que ele consegue conceber uma nova vida, né? Quiçá, né? Quem dirá, né? Aliás, quem dirá um novo projeto, ok? Então, segundo chakra, importantíssimo, vai trazer ideias, criatividade, elan, entusiasmo para você correr atrás aí dos seus projetos. E o terceiro, porque ação, ação, movimento, energia, ok? Então, esses três são maravilhosos, né? Veja que tudo que a gente vai realizar, gente, energia também, quero falar, não se resolve tudo de uma tacada só. Quando você vai na academia, você não vai uma vez lá, né? E movimenta os músculos e no outro dia acabou e tá ótimo e tá saradinho. Não é assim. Quando a gente fala de energia, a gente fala de todo dia ter um input energético, todo dia você trabalhar no seu projeto, todo dia você não come, todo dia você não toma banho, todo dia, então todo dia você precisa colocar um pouco de energia ali no seu projeto, cuidar da sua energia, fazer essa manutenção energética, senão, né? E eu sei que nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo sabe radiestesia, né? Então, às vezes aqui eu estou falando de um gráfico de cristal, cristal muitas vezes é bem mais fácil. Nem todo mundo quer algo complicado também, né? Por isso que essa mesa, ela é ótima. Eu procuro mostrar tudo, né? Quando eu vou falar, eu procuro mostrar nela, porque você consegue trabalhar vários gráficos, você consegue trabalhar a parte de cristais, você consegue ter proteção, você consegue fazer toda a parte de alinhamento aí com seus sonhos, que nem eu falei, né? Você pode utilizar enunciados, você pode utilizar comandos, você pode
tratar, né? Você pode colocar ali o que eu preciso para realizar isso aqui. Você pode tratar a sua casa, você pode fazer, tem 1 milhão de, igual Bombril, tem 1 milhão de utilidades, né? Mas principalmente você tem a possibilidade de remover esses empecilhos, é muito importante, tá bom? Então, você pode utilizar os gráficos, obviamente, e você pode também utilizar a mesa, tá? Então, sem manutenção, a energia colapsa, tá? Quem não protege a energia, paga com saúde, né? É isso que é duro, né? Porque muitas vezes a pessoa ela acaba ficando doente por conta de não saber dessa importância aí dessa manutenção energética. Os sonhos ficam atravancados, as coisas não caminham por conta de não saber como que é importante você fazer essa manutenção e como você colocar esse input energético aí, tá? Mesmo, né? Não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que vai querer também, né? Mas as informações elas são relevantíssimas, né? Então, energia é o solo onde crescem os sonhos. Eu achei linda essa frase, né? Energia é o solo onde crescem, onde os sonhos crescem, né? Sem solo fértil, nenhuma semente prospera. Essa frase é ótima. Acho que vou até colocar no meu Insta, né? Então, mensagem é: cuide da sua energia, proteja seus projetos, né? Honre principalmente os seus sonhos agora em 2026, né? Faça realmente e efetivamente um ano diferente. Não vai ficar só, né? Ah, oba-oba, vamos lá, passou o ano novo, passou essa parte aí, e aí o que que acontece? Tudo volta a ser como mais do velho, né? Vamos colocar assim, mais do que você já tem. Então, utilize a energia para realmente regar aí, como é que fala? Adubar os seus sonhos, tá bom? Tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pessoal aqui também, né, do grupo aqui do, do Zoom, né? Que tem um pessoal aqui, tem um pessoal do Zoom, podem perguntar se vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida. Nada. Gostou, Mari? Bastante, reforça todas as informações, né? Bem legal. Bom, meus amores, eu agradeço a todos, assim, né, que estiveram presentes aqui, né? Agora estamos retomando aí as nossas lives, então tem bastante assunto vindo, tem bastante coisa para ser dita, né? A gente ficou um tempão aí Adri, tudo bom? A gente ficou um tempão aí sem lives, né? Mas eu estava num período de reestruturação também, mas agora vem bastante coisa e eu conto com vocês toda quinta-feira. Bom, beijo no coração de todos, agradeço desde já. Como compra mesa? Ah, manda o direct que eu mando tudo, todas as informações aí, tá? A mesa é útil, viu, Mari? Bota útil, assim. Ai, gratidão, Drica, linda, você que é linda, gratidão. Mas eu mando todas as informações. Gente, beijo no coração de todos vocês e espero, né? Espero os alunos nas nossas aulas, o pessoal da mentoria, o pessoal da mesa e o pessoal do grupo Conecta também. Logo mais informações a respeito do Conecta. Beijo, beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Foi um prazer falar com todos vocês, tá bom? Gratidão, Ana Paula.